Quarta lição: aspectos da lei mosaica. A gente viu os aspectos dos 10 mandamentos e agora a gente vai ver das leis em geral. A gente não vai estudar todos porque a gente é muita lei. Então a gente vai ler os princípios, a gente vai estudar os princípios gerais, tá? Como eu falei em outras aulas, a gente vai percebendo que a lei de Deus e a moralidade de Deus, ela vai sendo revelada com o decorrer do tempo. Porque o homem vai evoluindo socialmente. Como nação, como pessoa. O homem vai evoluindo e a lei de Deus também vai evoluindo até chegar no período da graça, onde a lei agora é interiorizada no coração. Então a gente começa com uma lei. Qual era a primeira lei para o homem na terra? Crescer, multiplicar e espalhar. Por que você acha que Deus proibiu que as pessoas matassem Caim? Se matasse Caim, como espalhar a terra? Então Deus tinha uma lei naquela época e fazia cumprir aquela lei. Depois dessa lei foi sendo... Deus foi revelando o seu amor, a sua fidelidade e a sua moralidade ao homem. Então a lei mosaica é um dos processos de Deus revelar ao homem a sua moralidade. O que ele espera do ser humano. E por último vem Jesus com a graça, onde ele revela a última parcela dessa moralidade. Amém? Então o primeiro princípio da lei de Moisés é o princípio da liberdade. Todos são livres diante de Deus. Ah, mas tinha escravo naquela época. A gente tem que começar a ler a Bíblia. E vocês vão fazer esse trabalho aí de contextualizar o contexto histórico do livro. Porque quando a gente lê a palavra escravo na Bíblia, não é assim, a gente imagina o escravo que a gente estuda na escola. Aqui no Brasil, tinha a senzala, tinha o pau lá que amarrava o escravo e dá chicotada. Não era assim escravo naquela época. Não é essa escravidão. Como é que havia escravo no povo de Israel? De duas formas. A primeira forma, eles lutavam contra um povo, ganhavam a guerra e escravizavam o povo. Mas não é escravizar de que agora você fica amarrado em corrente trabalhando. Não. As pessoas tinham suas próprias casas. Eles trabalhavam. É mais parecido com o sistema feudal. Aqueles que estudaram a Idade Média vai lembrar do período feudal. Tinha um senhor que tinha um castelo e tinha aquelas casinhas em volta que trabalhavam e davam dinheiro para o senhor do castelo. É mais ou menos isso. As pessoas trabalhavam para esse senhor e esse senhor dava comida para eles. Já o povo de Israel foi escravizado no Egito debaixo de chicotada. Embora eles também tinham as casas deles. Então a gente tem que entender o que é ser escravo naquela época. É mais um sistema feudal do que de escravidão, como a gente viu aqui no Brasil. Segundo jeito de se tornar escravo em Israel. A pessoa ficou pobre. Perdeu a terra, perdeu tudo, não tem dinheiro. Então a pessoa se vendia como escravo. O próprio israelita, o próprio hebreu, se vendia como escravo para outro israelita. E aquela pessoa trabalhava nesse mesmo sistema. Trabalhava para o outro e o outro dava de comer para ele. Simples. E é algo interessante que na lei de Moisés, no Shemitah, que é o 7º ano, o ano do descanso, no ano de descanso da terra, todo escravo tinha que ser alforriado. No ano de Shemitah, aquele que tinha se vendido como escravo, ele agora voltava para sua terra e não era mais escravo daquela pessoa. Ele tinha a terra de volta. Aí acontece uma terceira situação. Tinha pessoas que eram escravos de alguns senhores e que, tipo assim, olha, eu prefiro ficar trabalhando para você. Eu gostei de ser escravo seu. E aí eles furavam a orelha direita da pessoa, porque agora essa pessoa ia ser escrava dessa outra até o fim da vida. Então a escravidão, quando a gente olha no povo de Israel, não tem nada a ver com isso que a gente aprende na escola. Então quando você lê isso na Bíblia, até mesmo lá no Novo Testamento, entenda que é esse tipo de escravidão.
tá? Não igual aconteceu no Brasil. Porque um dos princípios da lei de Moisés é a questão da liberdade. Gente, não é no Shemitah, tá? É no jubileu. No jubileu que a pessoa se tornava livre. No Shemitah é um ano de descanso da terra. Segundo princípio, o princípio da retribuição. A lei estabeleceu o princípio da retribuição proporcional. Qual que é isso? Olho por olho, dente por dente. Era praticamente isso. E considerava-se a intencionalidade do ato. Então, se você fizesse a pessoa sofrer algum dano, você tinha que pagar o que a pessoa perdeu e mais 20%. Calculava-se o valor, você tinha que pagar além do que a pessoa perdeu, você paga mais 20%. Qual que é esse princípio? Você não pode fazer com que o outro sofra prejuízo. Você tem que ser responsabilizado pelo prejuízo do outro se você causou. E a diferença é, se você causou o dano sem querer, que a gente chama hoje de um crime culposo. Você sofreu um acidente, você causou um acidente sem intenção e a pessoa morreu. Hoje na nossa lei a gente chama isso de homicídio culposo. Sem intenção de matar. Também existia isso. A pessoa pagava as despesas, pagava lá o valor certinho, papapá. Agora, se a pessoa fez de propósito, seja matar, seja colocar fogo na terra de outro, matar o animal do outro, se tem intencionalidade, a condenação na Bíblia, na lei de Moisés, era você tem que morrer. Por quê? Não foi sem querer, você teve a intenção de fazer mal a um seu semelhante. Então, para Deus, o que vale é a intencionalidade do que simplesmente o ato. O ato é importante e é punido. Mas a intencionalidade é punida com mais rigor ainda. Terceiro direito, o direito da propriedade. A justiça consistia em respeitar o que pertence ao outro. E se houvesse qualquer dano à propriedade alheia, devia haver reparação. É o que eu já tinha explicado. Você não pode invadir a terra do outro se agora isso aqui é meu. Ah, mas porque você não está usando, eu vou pegar para usar. Problema, filho, a terra é minha. Eu faço com ela o que eu quiser. Hã? Não. De jeito nenhum. De jeito nenhum. Só que existe uma ferramenta. A questão da propriedade privada. Lógico que tinha aquelas pessoas que iam perdendo terras. A pessoa não administra o dinheiro, perdeu a terra e foi para outra pessoa. Certo? O que acontece? No ano do jubileu a terra voltava para o dono, para a família que pertencia. Isso impediu o quê? O latifúndio. A pessoa rica compra terras e terras e terras e aquela terra pertence a ele para o resto da vida. Em Israel isso não acontecia. Porque chegava no jubileu, a pessoa podia, vamos supor, eu comprei 15 terras. Sou poderoso, tenho muito dinheiro. Chegou no ano do jubileu, eu perdi as 15 terras. Vou ter só a minha terra. Porque as outras terras tinham que voltar para a família de origem. Então, a lei de Moisés tinha um recurso de que você poderia até crescer durante um tempo. Mas chega um tempo que você tem que devolver aquilo. De tão importante que é o direito à propriedade familiar. Quarto princípio, o princípio da moralidade sexual. A lei estabelecia limites e padrões de comportamentos éticos e morais elevados para a época. Gente, lembra que o povo de Israel morava no meio de um povo que não tinha escrúpulo nenhum. Não tinha moralidade nenhuma. Vocês vão lembrar de Sodoma e Gomorra. O povo era... Isso vai percorrer até a era cristã, com a vida de Cristo, isso perdura. Se você for estudar a cidade de Corinto, Éfeso, Roma, era do mesmo jeito. Em Corinto, existia um templo para Afrodite, que as mulheres, o culto dentro do templo
era sexo. As pessoas se reuniam para fazer sexo. A gente chama de sexo ritual. Porque o jeito de adorar aquele Deus era fazendo isso. É por isso que para Deus o sexo é muito importante. Porque o sexo é uma abertura de conexão com o mundo espiritual. Quando se faz sexo, você abre o mundo espiritual na relação dessas duas pessoas. O sexo é uma adoração. Ou você adora Deus, de acordo com o que Deus estabeleceu na sua lei, fazendo de maneira correta, no casamento, ou você adora o diabo, fazendo fora do casamento. É por isso que a pessoa que quando vem para a igreja tem uma vida sexual muito ativa antes, o processo de libertação da pessoa é muito custoso. Porque são conexões de almas no mundo espiritual, é profundo. Amém? Por isso que Deus estabeleceu, porque Deus sabe disso. Então vocês precisam se manter fiéis. Por isso que o adultério na Bíblia era condenado com a morte. Mata. Acontece que com o decorrer do tempo, como os homens que comandavam as leis, inverteram isso, tipo, só matava a mulher, o homem não matava. Olha o episódio lá, gente, da mulher que foi pega em adultério. Diz a Bíblia que ela foi pega em flagrante adultério. Ou seja, pegou ela no ato. Ela está fazendo sozinha? Tá, com um homem, obviamente. Mas só levaram ela para ser apedrejada. O homem não levaram. E pela lei de Moisés, é para os dois serem apedrejados e mortos. Então não é que a Bíblia é machista. A Bíblia não é machista. A lei é para homem e mulher. Agora, na época, os religiosos só puniam as mulheres e não os homens. Quinto princípio, o princípio da justiça social. Aí aqui os esquerdistas piram, né? Mas a justiça social de Deus ela é muito mais justa e eficiente. A lei também demonstrava a preocupação de Deus com os pobres. Tirar proveito da fragilidade da lei era passivo de punição. Gente, Deus, ele... Tem um versículo, acho que vai ser nos Salmos ou nos Provérbios, que Deus é quem defende o órfão e a viúva. Em Israel, você ofender, você tirar proveito de pessoas pobres, Deus castigava. Quando fala órfão e viúva, porque eram pessoas abandonadas pela sociedade. A viúva não tinha um marido que a sustentasse, o órfão não tinha paz. Os pobres e os devedores deveriam ser tratados com compaixão. Outro motivo de justiça social. No Shemitah, o ano sabático, onde não se produz nada em Israel. A terra é para descanso. Isso servia como diminuir o sofrimento do trabalhador. Se hoje nós temos leis trabalhistas, se hoje você não trabalha domingo pela CLT, né? Você tem carga horária. É porque, amados, toda a lei ocidental ela é baseada na lei de Moisés. Toda a justiça ocidental, as nossas leis, são baseadas na Bíblia. O Ocidente nasceu da moralidade cristã. Então, para você hoje ter descanso, você trabalha 6 dias e o sábado trabalha até meio-dia, é porque esse princípio veio daqui. O 7º dia você não trabalha. Antigamente não era assim não, filho. Você trabalhava o dia todo. Todos os dias. Tinha descanso. Então a justiça social de Deus, ela serve e alcança todas as pessoas de maneira igual. Romanos 2,14 diz: quando, pois, os gentios que não têm lei procedem por natureza de conformidade com a lei e não têm da lei, servem eles mesmos de lei para si mesmos. Estes mostram a norma da lei gravada no seu coração, testemunhando-lhes também a consciência e os seus pensamentos.
mutuamente acusando-se ou defendendo-se no dia em que Deus, por meio de Cristo Jesus, julgar os segredos dos homens de conformidade com o meu evangelho. A lei de Moisés não é uma novidade. Tem coisas da lei de Moisés, algumas coisas na lei de Moisés que já existiam em outros povos. Mas esse compilado de moralidade e de significado, eu não obedeço essa lei só porque é uma regra social, mas é porque o meu Deus mandou. Para os outros povos não tinha sentido, não tinha origem, mas agora tem um significado. A moralidade tem uma origem. A lei tem uma origem. Eu faço isso por amor, respeito e fidelidade ao meu Deus.